Um pouco da palavra. É um programa da Igreja Presbiteriana de Miracema em parceria com o canal Sola Escritura. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Graça e paz, meu querido ouvinte. Graça não é licença para viver em pecado. Esse é mais um pouco da palavra. A salvação é um dom gratuito de Deus. Gratuito porque é de graça. Não há nada que possamos oferecer a Deus em troca. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz que a salvação é de graça por meio da fé, não por meio de obras, para que ninguém se glorie disso. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas, infelizmente, há muitas pessoas hoje em dia que vivem com a ideia errada de que precisam fazer algo para ganhar a aprovação de Deus. E isso se torna impossível na medida que todos somos pecadores e o pecado é a transgressão da lei. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Pensando nisso, Paulo está aqui traçando um contraste entre a lei e a graça, tendo o pecado como fator principal. Ele diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. Sendo assim, a graça supera a lei em força e poder, tendo em vista que a lei existe para apontar a transgressão e punir o transgressor, e apenas isso. Ela para por aí. No tocante à graça, ela nos mostra a transgressão, Cristo sofre a punição no nosso lugar, e depois de justificados, somos agora regenerados. Isso é graça. Paulo então faz uma pergunta retórica. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E a resposta é: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Sendo assim, meu querido, a graça não significa uma licença para pecar, é apenas um incentivo para responder ao Salvador gracioso em amor. No entender de algumas pessoas, viver de forma santificada é respeitar as regras, e isso lhes trará a salvação. Mas viver a tentativa de uma vida santa, o que não somos capazes sequer de começar a fazer pelas nossas forças, não trará salvação. É a graça que produzirá uma vida santa. Se você realmente foi salvo pela graça, isto resultará na mudança do seu estilo de vida. E mais, se você consegue se apossar desse significado, sem que isso se torne uma licença para viver como quiser, e sim um incentivo para servir ao Senhor e amá-lo, então você deve mostrar gratidão para aquele que nos ama incondicionalmente, do jeito que somos. A compreensão dessa verdade pode revolucionar a sua vida. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai Santo, Pai querido, ó Deus, não há como agradecer ao Senhor por tamanho sacrifício, não há como agradecer ao Senhor pela graça concedida a nós através do seu Filho na cruz do Calvário. Ó Deus, a nós cabe apenas respondermos com as nossas ações. A nós cabe apenas respondermos em amor, em obediência ao Senhor. Agora, Deus, com o nosso coração leve, o fardo foi retirado, mas nós compreendemos, ó Pai, que
Isso acarreta sobre nós a responsabilidade que temos de representar o Seu Filho aqui nesta terra. Por isso, ó Pai, nós devemos continuar a viver agora justificados por meio da fé que obtivemos graças ao Seu Santo Espírito, vivemos uma vida santa, separada para o Senhor. Pecadores que somos, reconhecemos isso, mas te pedimos que o Senhor nos fortaleça cada dia para que possamos praticar essa vida, ó Deus, em santidade, crescendo, Pai, em graça todos os dias, degrau a degrau, para que assim, ó Deus, completemos a nossa carreira aqui. Eu oro no nome de Jesus.